Olá, eu sempre me sinto muito contente. Há muito prazer em estar aqui com você no, na celebração do Café e Fé, tomando esse cafezinho na intimidade. Nós estamos agora num processo de novo espaço. A gente está buscando uma nova vestimenta para o Café e Fé e nós vamos passar por algumas mudanças. E em breve nós teremos convidados onde nós vamos conversar sobre os problemas da vida. E nós queremos muito que você seja participante disso. Nós estamos desenvolvendo um relacionamento mais íntimo com as suas perguntas, com seus questionamentos, com aquilo que você gostaria que nós estivéssemos falando. Hoje, por exemplo, nós iremos falar um pouquinho sobre a Páscoa, porque alguém pediu, mesmo sabendo que a Páscoa já passou. Mas passou do ponto de vista do calendário. Mas nós precisamos saber o significado e os valores, e a nossa Páscoa, ela não passa. Eu vou falar isso mais adiante. O nosso objetivo aqui com esse programa é a proclamação do Evangelho. Você sabe que Evangelho não é a mesma coisa que religião. A religião, ela tem aquele cheiro de suor, de esforço, cansaço. Qual é o primeiro modelo religioso que nós temos? É o de Caim. Ele traz uma oferta que veio banhada com o esforço, com o suor. E o Evangelho tem a característica de uma dádiva, de um presente, de um sacrifício. Fala daquilo que Cristo fez por nós. Então esse é o nosso caminhar aqui, falar do Evangelho. E os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer o nosso material. Nós temos muito material aí durante vários anos, 10 anos que nós estamos caminhando, e participar, como eu já disse. Eu conto com você como um aliado, como um parceiro. Você pode nos ajudar muito. Eu digo, são 3 pontos que a gente sempre apresenta aqui. Oração, porque o Evangelho, a obra de Deus, ela é movida à oração. A sua contribuição, que é no sentido de nos ajudar a manter o programa. Ele tem as suas demandas, os seus custos, então você pode nos ajudar nisso e também, no caso, compartilhar com outras pessoas. Nós vamos para um pequeno intervalo aqui de devocional e já nós estamos voltando. Você sabe o que é o verdadeiro Evangelho? Eu vou te contar. Evangelho significa boa notícia. Mas qual é o nosso problema? O problema é que, pela rebeldia do ser humano, o pecado entrou no mundo e causou a separação entre Deus e a humanidade. Por isso, na Bíblia está escrito que não há ninguém que seja bom de verdade, nenhum sequer. Cada um vive buscando seus próprios interesses e anda pelo caminho que lhe satisfaz. Quando, entre aspas, tudo está bem, ninguém quer saber de Deus. No entanto, mesmo quando alcançamos o que ambicionamos, quando obtemos o que achamos que nos dará felicidade, permanece no coração um vazio que corrói a alma. A boa notícia do verdadeiro Evangelho é que, diante desse cenário, Deus se fez homem quando Jesus Cristo nasceu nesse mundo. Jesus nunca pecou, nunca errou em nada, mas voluntariamente se entregou para receber sobre si a justa ira de Deus, que deveria cair sobre nós por causa da rebeldia do ser humano contra ele. Na cruz,
Jesus Cristo recebeu em seu corpo o nosso pecado e morreu, eliminando o que nos separava de Deus. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou para dar a nova vida a todos quantos nele crerem. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Quem ouve e dá atenção às palavras de Jesus, crendo em Deus que o enviou, não será condenado, mas passou da morte para a vida. Não há nada de bom em nós que possa ser aproveitado para nos salvar. Não depende de algo que você possa fazer ou pagar, mas somente do amor de Deus. Sabe o que se chama isso? Se chama graça, favor imerecido. Deus não faz remendo e nem reforma a vida de uma pessoa. É necessário nascer de novo. Assim como um coração defeituoso precisa ser transplantado, o coração egoísta e incrédulo do ser humano precisa ser trocado. Assim como quem está com forte dor clama por alívio, também aquele que reconhece sua condição de pecador pode clamar pela salvação em Jesus Cristo. Entregue a tua vida a Jesus, crendo que na morte dele você foi incluído e que por sua ressurreição há uma nova vida, a vida que ele tem hoje para te dar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto Jesus disse, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ele também disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós falamos no último domingo da Páscoa, a última Páscoa, sobre qual das 3 Páscoas nós estávamos comemorando. Como 3 Páscoas? Pois é, existe exatamente 3 enfoques sobre a Páscoa que nós gostaríamos que você tivesse noção. No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, o escritor fala que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O que significa isto aqui? O que é Páscoa? A palavra hebraica para Páscoa é Pesach, que significa passar por cima. O faraó foi apertando a sua resistência para a saída do povo e Deus foi trazendo alguns castigos, algumas pragas. E quando mais apertava, mais vinham pragas virulentas, pesadas. E a última praga foi drástica. Deus disse que ele iria passar na porta que tivesse marcada por sangue, que deveria matar um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser preso no dia 10 de Abib, que era o primeiro mês do ano do calendário hebraico, e ser imolado no dia 14. Esta foi a prescrição bíblica para o assunto. Então, o
Faraó disse que o povo não ia sair. Deus disse, olha, vai passar um anjo da morte na casa que tiver o sangue nos umbrais, nas vergas da porta. O anjo passa lá. E aqui dentro vocês vão comer aquele animal. E foi uma morte, foi um verdadeiro morticídio. A ideia de centenas e milhares que não creram, porque isso ia servir tanto para judeus como para egípcios. Se qualquer família passasse o sangue, não morreria o filho. E o que nós vemos ali é uma tipologia. Aquele sangue na verga, e se você puser assim na porta, o sangue em cima, no batente, nas partes laterais, forma exatamente a ideia da cruz, do sacrifício. E este cordeiro estava apontando para algo que iria acontecer no futuro. Este sacrifício, ele tem a sua origem no Jardim do Éden, quando Deus cobre a nudez de Adão e Eva com peles de animais. Na minha opinião, seriam cordeiros de fato. Mas esta Páscoa egípcia, ou da saída do Egito, ela é uma Páscoa da libertação do cativeiro, da dominação da cultura egípcia. O povo de Israel foi dominado por 430 anos naquele cenário. Ele passou a ser cativado, não só o cativeiro físico, mas o cativeiro mental, da cultura do mundo, porque Egito, tipologicamente, significa mundo, e o faraó, tipologicamente, significa o príncipe deste mundo, que representa Satanás na sua governança, porque a Bíblia diz que o mundo está posto no maligno. Então nós temos aqui a saída do povo de Israel deste cativeiro, e essa é a última praga e a porta para um tempo de libertação. Anos depois, muitos séculos depois, há uma segunda Páscoa. E ela começa com João Batista afirmando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém naquele domingo, que naquele tempo não era domingo, era o primeiro dia da semana. Mas foi mais tarde chamado de Domingo de Ramos. Ele entra, segundo o escritor Flávio Joséfos, que é um escritor, um historiador israelita, judeu, do primeiro século, ele diz que cerca de 300 mil cordeiros entraram em Jerusalém naquele dia, porque na quinta-feira iria ter o dia da Páscoa, a celebração da Páscoa. E naquele dia Jesus entra em Jerusalém com uma multidão ovacionando, ele montado num jumentinho, e eles gritavam: Hosana, o rei, e aquilo foi uma festa. Jesus entra, passa na frente do templo e sai de novo no final da tarde e vai para Betânia. Este dia foi o dia da entrada do Cordeiro de Deus para o início de uma nova Páscoa. Esta Páscoa, na minha compreensão, no meu entendimento, domingo 10
segunda 11, terça 12, quarta 13, quinta 14. Então, na minha compreensão, não estou dizendo que eu estou certo, é que Jesus teria morrido, teria sido sacrificado na quinta-feira, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Então ele foi enterrado e no domingo da ressurreição, domingo na madrugada, ele ressuscita. E aí nós temos uma Páscoa, não da libertação de um poder político, mas da libertação do poder do pecado e da morte. É a segunda Páscoa, a Páscoa da vida eterna. Se você esperar um pouquinho, nós vamos comentar um pouquinho mais, já já. Não vamos ficar bravos, não vamos discutir se foi quinta ou sexta. É só uma apresentação que eu tenho. Muitos estudiosos da Bíblia acham que foi na sexta-feira, mas não vamos discutir isso. O que eu quero chamar a atenção é que ele tinha que morrer. Por que ele tinha que morrer? Porque a alma que pecar, essa terá que morrer. Mas ele não tinha pecado. O profeta está dizendo que a alma que pecar tem que morrer, que o salário do pecado é a morte. Como eu sou pecador, eu tenho que morrer. Eu teria que morrer. Eu tenho uma historinha que eu acho, assim, top. Historinha excelente. Uma pessoa ligou para um gabinete de um deputado corrupto. Até lá na nossa comunidade eu cheguei a dizer assim, é quase pleonasmo isso, porque há tanta coisa, é verdade que tem muitos deputados corretos, mas tem uma turma aí que é terrível, né? Quer sempre levar vantagem, quer meter a mão na botija de qualquer jeito. E esse camarada ligou para a secretária lá daquele deputado e disse, eu gostaria de falar com o deputado X. E a moça respondeu, o deputado X morreu faz uma semana. Morreu. E aí ele faz algumas indagações e desliga. No outro dia ele liga de novo. Eu queria falar com o deputado X. A moça torna a explicar que o deputado X tinha morrido e eles têm ali algum diálogo e desliga. No terceiro dia ele torna a ligar para lá e disse, eu queria falar com o deputado X. O deputado X morreu. E aí ela vai se irritando com aquela pergunta. Eu sei que no final de uma semana ela já estava cheia daquele cara e disse, moço, eu já lhe disse que o deputado X morreu. Por que o senhor quer tanto saber? Porque ele disse que é uma delícia saber que aquele malandro morreu. E você sabe que eu acho uma delícia quando eu falo do sacrifício de Cristo. É uma delícia saber que o Senhor Jesus Cristo me colocou naquele sacrifício para que esse bandido, esse egoísta, esse possessivo, esse dominador, esse impostor, morresse juntamente com ele. Essa é a minha Páscoa. É a Páscoa da libertação. É a Páscoa que nos tira do império das trevas. É a Páscoa que nos conduz para o reino do Filho do seu amor. Isto é extraordinário. Esta Páscoa faz sentido. Isso aqui tem outra conotação.
a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus. O Evangelho tem uma proposta bem mais ampla, a libertação total e eterna do homem. Não simplesmente a libertação de um impériozinho qualquer, mas é do império das trevas. Esta libertação nos traz para uma nova realidade espiritual. E a igreja tem vivido esses 2 milênios celebrando essa Páscoa. Os judeus continuam celebrando a Páscoa da sua libertação do Império Egípcio. Eles continuam comendo cordeiro e com ervas amargas. Eles têm todo um ritual muito significativo. Mas a igreja, ela tem uma outra perspectiva de celebrar a sua libertação. O dia da alforria da nossa alma, quando a nossa alma ganhou a libertação da dominação desse sistema espiritual maligno, opressivo, que nos mantém depressivos muitas vezes, e isso é maravilhoso. Só que na história da igreja, os infiltrados começaram a inocular coisinhas para distrair as pessoas. E desde o imperador Constantino, as portas do império foram abertas e se abriram para que a igreja recebesse toda uma influência pagã dos deuses de outros povos, e um deles é a tal Astarote. Essa Astarote é a deusa Sidônia, que acabou dando um nome nessa cultura que veio sendo diluída do verdadeira Páscoa para uma Páscoa comercial. Tanto é que em inglês Páscoa é Easter, que vem de Aster, que vem de Astarote, a deusa dos Sidônios. É uma mistura, vai se inoculando. E como a Páscoa, ela acontece ali na passagem do inverno para a primavera no hemisfério norte, algumas coisas tipificam a ressurreição, e uma delas é o coelho. O coelho passa o inverno hibernado nas tocas, e quando chega na primavera ele começa a sair. E aí o coelho foi introduzido na cultura como sendo celebração de Páscoa. E o pior ainda é que o coelho começou a botar ovo. E ovo de chocolate. Coelho ovíparo é uma coisa esquisita. E pondo ovo de chocolate. Então, a deusa Easter ou Astera, a mulher dos ovos, acabou tomando conta desse comércio, e hoje nós temos uma Páscoa assim esquisita, enganando as crianças com o coelhinho, que é um animal tão bonitinho. O coelhinho da Páscoa é um animal bonitinho, mas é uma diluição da realidade espiritual. E a gente vai e compra o ovo e faz aquela coisa. E onde está Jesus? É a mesma coisa do Natal. O Natal virou mercado. O tilintar do sino virou as caixas, o mexer do dinheiro. Não tem sentido. Essas festas são destruídas com estas sutilezas.
Então o ovo, um outro elemento que representa a ressurreição, que está ali, é como se fosse uma sepultura, né? E o que acontece? Tem uma historinha, eu já contei no passado uma historinha de um menino que ele ele tinha um problema de Down, estava numa escola de meninos, todo menino é danado para criar problema para os outros. A professora no dia da Páscoa deu um ovo de plástico e disse, vocês vão colocar alguma coisa dentro deste ovo. E os meninos saíram procurando, e um trouxe uma flor, o outro trouxe uma borboleta, e assim cada um foi trazendo alguma coisa, e foram abrindo lá, e olha que beleza, olha a Páscoa, a borboleta, que é a flor. E quando abriram, um deles não tinha nada. Aí tinha que ser o tal menino lá. Aí começaram a rir dele. Aí ele levantou-se lá, professor, é você? Mas por que está assim? Ele disse, é o túmulo de Jesus que estava vazio. Pouco tempo depois, esse menino faleceu. E no dia do velório dele, do enterro dele lá, os 9 coleguinhas dele chegaram lá e puseram em cima do esquife, do caixão, 9 ovos vazios. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a Páscoa, não é o ovo de Páscoa. A Páscoa é a vida de Cristo nas nossas vidas. É Ele que veio fazer essa transformação. Tem muito comércio distorcendo o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Muita coisa que as igrejas estão adotando que não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê que Jesus veio para salvar você, tirar você do império das trevas? Então eu gostaria que você levasse isso em consideração. Eu vou continuar celebrando a Páscoa da minha morte e ressurreição com Cristo, onde eu encontro uma nova perspectiva de vida. Respeito a Páscoa judaica, que ela tem uma história muito significativa, mas eu abomino essa Páscoa de coelhos e ovos de chocolate que só vem para enganar os outros. Qual é a Páscoa que você vai celebrar o ano que vem? Pense nisto e leve isso a sério. A primeira é uma sombra, a segunda é a realidade e a terceira é a pura ficção, que não tem valor nenhum do ponto de vista espiritual. Fica aqui meu abraço, aquele abraço de coração para coração, e até a próxima.